se você entende, né, que os tanques eles foram desenvolvidos com finalidades específicas para realidades, para situações específicas, e entende como é que você faz para conseguir trabalhar com maiores quantidades de peixes, tudo isso passa a fazer muito mais sentido de acordo com a estrutura da sua propriedade rural, de acordo com a sua estrutura financeira. Muito bem, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa sessão de vídeos onde eu falo sobre conhecimentos que vão te ajudar a faturar alto com a produção de peixes e ter uma produção de peixes mais segura, sem ter mortalidade, sem demorar um ciclo de produção, sem riscos de prejuízo. Se você está aqui assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Soraya Dallagnol, sou criadora do método que transforma várias pisciculturas no Brasil, a piscicultura de alta performance, e consultora de pisciculturas há 13 anos. Então, hoje eu vou falar sobre um tema super importante e que várias pessoas vêm aqui perguntar sobre qual é o melhor tipo de tanque para começar a produção de peixes. Tanques elevados, caixa d'água, né? Se você é um produtor que já pensou em produzir peixe em caixa d'água ou nos tanques escavados. Então, fica aqui junto comigo que ao longo desse vídeo eu vou falar aqui quais são as vantagens de cada um desses tipos de tanques e você entender, escolher aí o tanque que melhor cabe na sua realidade, na sua condição de estrutura da sua propriedade rural. Então, se você ainda não sabe o tipo de tanque que você vai usar, nesse vídeo você vai entender e descobrir qual é o tanque que vai ser melhor aí para o teu caso, tá? Então, primeiro de tudo, né? Você precisa entender que cada tipo de tanque, ele foi criado com uma finalidade, né? Então, vou dar o exemplo aqui, né, do tanque escavado. O tanque escavado, ele é um tanque que ele é construído na terra, então escavado, com uso de maquinários, retroescavadeiras, onde você precisa sim ter um tipo de solo adequado para que haja que segure essa água, que esse solo seja um tipo de solo argiloso, com perfil argiloso, que você consiga ter ali a retenção de água. Mas é claro que, além disso, você precisa passar por um processo de construção do tanque escavado da maneira correta, que ele consiga segurar água dentro do tanque, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Para que você tenha um tanque escavado, é super importante entender o seguinte: não é necessário você ter grande volume de água disponível, entrando e saindo o tempo todo dentro desse tanque escavado para que você consiga produzir peixes. Não, tá? Você pode, inclusive, ter um tanque escavado, construído dentro de uma área alagada, dentro de uma área onde tem mina d'água aí na sua propriedade rural. Se esse é o teu caso, né, é uma estratégia excelente, porque no lugar onde você tem área alagada, né, a área de várzea, em alguns lugares é chamado, você não vai conseguir, por exemplo, produzir nenhuma outra espécie, nenhuma outra atividade. E aí a piscicultura entra muito bem, né? E aí você pode ter essa água de origem vinda tanto dessa nascente de água, quanto captação de água de chuva, quanto captação de córregos desviados para dentro da sua propriedade, rios. Então, você pode utilizar dessa maneira. Preciso ter água entrando e saindo o tempo todo dentro desse tanque, Soraya? Não, não precisa. Desde que você mantenha a água ali no nível, né? Mesmo que seja só repondo água o suficiente para manter o nível ali de 1,5 m, 1,80 m de água de profundidade, é o suficiente já para você produzir peixes. Então, o que precisa ficar alerta, né? Quem é que escolhe o tipo de tanque escavado para produzir peixes? Quem tem áreas rurais e que tenham extensão de área para produzir. Se você é um pequeno produtor, um médio, um grande produtor, isso vai ser de acordo com o tamanho da área que você tem disponível, porque em tanques escavados você não vai conseguir trabalhar com altos volumes de peixes dentro desse tanque, tá? Isso é
um dos erros mais clássicos de quem não entende sobre a produção de peixes, de quem não busca conhecimento sobre a produção de peixes e principalmente de quem está começando. Então, achar que a construção de um tanque escavado por conta da profundidade te dá condições de trabalhar com mais peixes por dentro do tanque. Não, tá? Então, se você quer trabalhar com grande volume de peixes em tanques escavados, você vai precisar de grande extensão de tanques escavados. A gente tem aí uma média, né, de 1 quilo de peixe por metro quadrado. Né? Pode variar um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, a depender de estratégias de produção, a depender de uso de equipamentos, a depender de conhecimento que você aplica. Mas, via de regra, a gente toma aí como base 1 quilo de peixe por metro quadrado, tá? Então, precisa de extensão para produzir grande quantidade de peixes. Agora, se você tem pequena propriedade rural e ainda assim quer produzir peixes, o tanque elevado é uma excelente opção, né? O tanque elevado são aqui, independente do tipo de material desse tanque elevado, tá? Então pode ser fibra de vidro, fibrocimento, ferro-cimento, aqueles de lona elevados com grades, né? Com telas nas laterais, tanto faz o tipo de tanque elevado. E o tanque elevado, ele sozinho não te dá condições de trabalhar com grande volume de peixes. Então, se você tem interesse em colocar uma piscicultura, tua propriedade rural é pequena e por isso escolheu o tanque elevado, não ache que só o fato de você ter um tanque elevado te dá condições de colocar muita quantidade de peixes dentro. Não, vai ser a mesma coisa com um tanque escavado. Agora, o que o tanque elevado nos dá condições é de você trabalhar com sistemas intensivos, que é você utilizar equipamentos que vão te ajudar a ter cada vez uma água de melhor qualidade e com isso você consegue trabalhar com densidades de peixes mais altas, né? Então, densidades de peixes aí de 15 quilos de peixe por metro cúbico, 20 quilos de peixe por metro cúbico, podendo chegar até 40 quilos de peixe por metro cúbico. Tá? Então, é um tipo de tanque que ele é super válido para pequenas propriedades, que tem pouco espaço, que você quer trabalhar com grande quantidade de peixes, mas para isso precisa investir nos equipamentos. Se você quiser produzir peixe dentro de tanques elevados, sem utilizar sopradores, sem utilizar os filtros e todos os filtros que são utilizados na recirculação de água, você não vai conseguir trabalhar com altas densidades de peixes, tá? Você vai trabalhar com baixa densidade de peixe e aí precisa avaliar o que é que você quer para a tua realidade. É claro que quando você passa a investir dinheiro em equipamentos, você tem um custo de manutenção mais alto, você tem um custo de aquisição mais alto, mas que isso vai ser diluído com o aumento da produtividade por metro cúbico de área de tanque que você vai ter, tá? E o outro tipo de tanque que eu venho trazendo nesse vídeo aqui são as caixas d'água, né? Tem muita gente que vem aí, mas é possível produzir peixe em caixa d'água, a minha área é pequena. Pode produzir? Pode. E o peixe ele pode ser produzido em qualquer lugar onde você tenha água disponível que seja armazenada dentro de, né, um reservatório. A questão é que, para que você consiga produzir peixes em caixas d'água, primeiro, né, para produzir grande quantidade de peixes, você precisa sim dos equipamentos, igual nos tanques elevados. Tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, como as caixas d'água são menores, né, são ali de 1.000 litros no máximo, né, que são fáceis de ser utilizadas e manipuladas dentro de uma propriedade rural, acaba que você vai precisar ter muita quantidade de caixa d'água para justificar você produzir uma quantidade de peixes a ponto de comercialização, né, em volume de comercialização. Então, e aí tem um ponto que precisa ser levado em consideração aqui, o seguinte, quanto mais caixas d'água você tem, maior é o dimensionamento da tua estrutura de equipamentos que vão ser necessários para conseguir trabalhar com altas densidades de peixes nessas caixas d'água, tá? E aí vale a pena você fazer a análise de se é mais viável você ter várias caixas d'água e com isso
ter ali uma maior necessidade de manejo, de mão de obra, mais tanques para serem controlados, né? Maior necessidade de dimensionamento de equipamentos em maior capacidade, ou se é melhor você trabalhar com os tanques elevados, esses já próprios para sistemas de produção de peixes, ou ainda os tanques escavados, tá? Então, fica aí o alerta. As análises que nós já fizemos aqui dentro da minha empresa sobre a viabilidade de produção de peixes para abate em escala comercial, em caixas d'água, não é viável financeiramente quando a gente compara com outros tipos de tanques, tá? Porque você precisa de muitas caixas, né? Muitos equipamentos, aumenta muito o custo de produção, e aí você tem outras opções que podem ser utilizadas com custo de produção, de implantação, tá? Custo de implantação menores, que vão ter possibilidade de produzir igual ou superior quantidade de quilos de peixes, tá? E eu gosto de dar um exemplo bem legal, né? Eu tenho uma aluna, a Cris, ela é uma das minhas alunas que, quando ela entrou dentro da piscicultura de alta performance, que é o curso onde eu ensino a minha metodologia de produção de peixes, a Cris, ela veio já com o sistema de tanques elevados implantados e falaram para ela que ela poderia sim produzir peixes em alta densidade sem que ela tivesse a instalação dos equipamentos. O que foi que aconteceu? A Cris teve o primeiro ciclo de produção, ela não conseguiu produzir, não conseguiu chegar os peixes no peso de abate, demorou muito o ciclo de produção dela, e com isso ela teve prejuízo. No segundo ciclo de produção, ela achou que ela ainda fosse conseguir, porque precisava adequar alguma coisa de estratégia de manejo, e na verdade era a ausência dos equipamentos. A única maneira de você conseguir produzir peixes em grandes quantidades, em qualquer tipo de tanque, é intensificando através do uso de equipamentos, tá? E aí é o que a Cris estava passando por esse momento agora, ela está adequando os tanques com a implantação dos equipamentos, para aí sim ela conseguir produzir 40 quilos de peixe por metro cúbico nos tanques que ela tem lá na propriedade rural dela. Então, se você entende, né, que os tanques eles foram desenvolvidos com finalidades específicas para realidades, para situações específicas, e entende como é que você faz para conseguir trabalhar com maiores quantidades de peixes, tudo isso passa a fazer muito mais sentido de acordo com a estrutura da sua propriedade rural, de acordo com a sua estrutura financeira. Vou fazer um adendo aqui para tanques escavados, tá? Existe a possibilidade de você aumentar a quantidade de peixes produzidos em tanques escavados quando você utiliza aeradores, né? E aí sim você consegue trabalhar com uma quantidade de peixes maior. Mesmo assim, toda vez que você intensifica, aumenta a quantidade de quilos de peixe por metro quadrado ou por metro cúbico, você precisa ficar mais ligado em relação às estratégias de manejo que vão ser utilizadas, tanto de qualidade de água quanto de alimentação, que é o que vai fazer muita diferença na viabilidade financeira e na lucratividade da sua piscicultura. Você gostou desse vídeo? Comenta aqui para mim, coloca aqui para mim nos comentários qual é o tipo de tanque que você estava pensando e que você viu que talvez não seja adequado aí na sua realidade, na sua piscicultura, e compartilhe com outras pessoas esse vídeo. Não se esqueça, se você ainda não está inscrito aqui no canal, clica no botão, se inscreve, ativa o sininho, porque sempre tem conteúdo novo para você aprender como faturar alto com a produção de peixes, tendo muita segurança para não ter prejuízo.